Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 183. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia, mais uns minutos adicionais para o nosso estudo no final da leitura e com o propósito de lermos em um ano. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, é o novo livro que nós vamos começar. 2 Reis, dos capítulos 1 até o capítulo 4. Mas antes disso, não esqueça que todos os áudios estão gravados no YouTube, mas também no podcast no Spotify. São formas para que você possa ouvir a palavra de Deus, compartilhar com outras pessoas e deixar Deus fazer a vontade dele através da sua vida. Amém? Vamos fazer a nossa oração antes de nós iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela Tua obra na nossa vida. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que sempre está conosco, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Senhor, obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada porque temos esta oportunidade de te conhecermos mais através da Tua palavra. Pai, que nós possamos ver algo novo sobre você hoje, como nós nunca vimos antes, e remova das nossas mentes aquilo que nós construímos de forma errada e substitua pelas suas verdades. Abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse caminhar, nesse processo, para Te conhecermos e nos deleitarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanha-o.
não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo 2. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Elias gritou: Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, os teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu: Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor:
Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, dizendo: Suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. 2 Reis, capítulo 3. A rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois que Acabe morreu, o rei Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: Sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, e ele também lhes entregará Moabe nas tuas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: É sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram.
Agora, ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar. Mas os homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. 2 Reis, capítulo 4. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita.
corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Gease: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Gease: ponha a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora alguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. O milagre dos pães. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo um homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém. Bom, 2 Reis, capítulo 1, marca a transição entre o reinado de Acabe e os eventos que culminariam no exílio do Reino do Norte. Nesse capítulo, encontramos um episódio dramático que une a queda moral, idolatria, confrontos espirituais e juízo divino. Deus continua a falar pelo meio do profeta Elias, mesmo diante da decadência da liderança de Israel. Este capítulo funciona como um alerta. Ele mostra que mesmo após tantos sinais e milagres, o coração humano pode permanecer endurecido. Acasias, filho de Acabe e Jezabel, opta por continuar nos mesmos caminhos de idolatria dos pais. Sua busca por uma resposta fora do Deus vivo custaria sua vida. Ao olhar para este texto, o problema de Acasias foi uma queda espiritual, e isso continua sendo um problema nos nossos dias. Uma coisa importante para acrescentar aqui, para a gente já passar para o próximo capítulo, é por que Elias confronta os mensageiros do rei. Está lá no comecinho dos versículos 1 ao 8. Ele diz assim: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom?
depois que aconteceu, e Acasias, gravemente ferido, após cair do andar superior do seu palácio, envia mensageiros a Ecrom, uma cidade filisteia a cerca de 100 quilômetros de distância, para consultar um deus pagão. Isso mostra sua completa alienação espiritual. O anjo do Senhor envia Elias para interceptar esses mensageiros e proclamar o juízo divino. A pergunta do profeta é clara: acaso não há Deus em Israel? É uma acusação, uma denúncia da substituição do verdadeiro Deus por superstições pagãs. O trecho termina com a firme declaração profética: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Acasias reconhece Elias pela sua aparência distinta, roupas de pelo e cinto de couro. Qual que é o significado das 3 delegações enviadas por Acasias? Ele diz assim: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. O rei envia 3 grupos de soldados para capturar Elias. As 2 primeiras tentativas resultam em juízo. Fogo do céu consome os soldados. A terceira é marcada por humildade e o capitão é poupado. Historicamente, a imagem de fogo vindo do céu como manifestação divina era comum no Antigo Oriente Próximo. Os deuses da tempestade, como Baal, eram associados ao relâmpago como arma de guerra. O próprio Esar-Adon, rei assírio do século VII a.C., usava a imagem de fogo divino para descrever sua marcha contra os inimigos. Neste contexto, Deus responde com o fogo para mostrar que ele, e não Baal, é o verdadeiro Senhor da tempestade e do juízo. 2 Reis, capítulo 2, narra a extraordinária partida de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento e o início oficial do ministério de Eliseu. O que está em jogo aqui não é apenas a sucessão profética, mas a preservação da voz de Deus em meio a uma nação espiritualmente doente. O capítulo nos mostra que mesmo quando um servo de Deus parte, a obra continua, porque a fidelidade de Deus permanece. Quando lemos esse capítulo, percebemos que não basta admirar os grandes homens e mulheres de fé. É preciso assumir responsabilidade diante do legado espiritual que recebemos. Eliseu entendeu isso e por isso recebeu porção dobrada do Espírito. Um detalhe que é encontrado nesse capítulo é por que Eliseu insiste em seguir Elias até o fim. Ele sempre falava dessa forma: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. A jornada de Elias passa por Gilgal, Betel, Jericó e chega ao Jordão. A cada etapa, Elias convida Eliseu a ficar para trás, mas o discípulo insiste em ir até o fim. Isso não revela apenas lealdade, mas discernimento espiritual. O gesto de Elias ao golpear o Jordão com um manto, lá no versículo 8, ecoa os milagres de Moisés e Josué. Isso demonstra que o mesmo Deus que abriu o mar e o rio no passado continua operando. Esse milagre seria repetido logo em seguida por Eliseu, validando seu chamado diante dos profetas. 2 Reis capítulo 3 é um capítulo que mistura política, idolatria, desespero humano e intervenção divina. O pano de fundo é a rebelião de Moabe contra Israel, mas o verdadeiro tema é a fidelidade de Deus diante da infidelidade dos reis. A história mostra como Deus ainda age por misericórdia, mesmo quando seus servos são poucos e os reis são desobedientes. Podemos perceber também que mesmo em meio a alianças frágeis, decisões equivocadas e fé vacilante, Deus se move por amor ao seu povo. Ele intervém, envia sua palavra, cumpre seus planos, e isso nos dá esperança. Após a morte de Acabe, seu filho Jorão assume o trono de Israel. Embora não fosse tão devoto a Baal quanto seus pais, ele manteve os pecados de Jeroboão, que levou o povo a se afastar do Senhor. Isso mostra que houve um pequeno recuo na idolatria, mas não uma verdadeira reforma espiritual. O rei de Moabe, chamado Messa, aproveita a transição política para se rebelar.
Com isso, Jorão forma uma aliança com Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. Eles decidem atacar Moabe por um caminho alternativo, pelo deserto de Edom. Era uma estratégia menos óbvia, mas cheia de riscos, e eles logo enfrentam uma grande crise por falta de água no caminho. Espiritualmente, o povo continuava dividido entre a aparência da religiosidade e o coração distante de Deus. O profeta Eliseu se destaca neste cenário como a voz do Senhor em meio à confusão dos reis. Isso nos remete ao que já lemos no capítulo anterior, em 2 Reis, capítulo 2, quando Eliseu assumiu oficialmente o ministério de Elias. O que a gente pode aprender com a rebelião de Moabe? Lá no versículo 2, diz assim: fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal. Jorão teve a chance de romper com o legado maligno de sua família, mas não foi até o fim. Ele removeu o símbolo, mas manteve o sistema. Isso nos lembra que mudanças externas não bastam. Deus quer transformação de coração. A rebelião de Moabe revela o enfraquecimento de Israel. O plano dos 3 reis era militarmente ousado, mas espiritualmente desorientado. Eles marcham 7 dias pelo deserto e não tem água. A reação de Jorão é típica de quem age sem direção divina. Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Lembrando que esses 3 reis é o próprio rei Jorão, o rei de Judá, que era o rei Josafá, e o rei de Edom. Tá? Ele não consultou o Senhor, Jorão, mas culpa o Senhor, assim como fez Acasias, quando buscou resposta em Baal-Zebub. A postura de Josafá, porém, nos ensina algo. Ele reconhece a importância da palavra de Deus e pergunta se há um profeta do Senhor entre eles. E assim entra em cena Eliseu. Então, Eliseu é procurado pelos 3 reis, sua resposta inicial a Jorão é dura, não tenho nada a ver com você, ele fala exatamente assim, lá no versículo 13, vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Ele denuncia a hipocrisia de Jorão, que ignorava o Senhor, mas agora na crise busca socorro. Mesmo assim, por amor a Josafá, Eliseu decide buscar a palavra do Senhor. Ele pede um arpista, uma prática comum entre os profetas da época, usada como meio de entrar em estado de receptividade espiritual. A música preparava o espírito do profeta para ouvir a voz de Deus. Isso nos lembra também da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, como em Atos 13, quando os profetas e os mestres adoravam e jejuavam antes de receber a direção divina. Bom, a revelação é surpreendente, porque Deus ele daria água mesmo sem chuva, mas ainda daria vitória completa sobre Moabe. Eles deveriam cavar cisternas no vale, que era um ato de fé antes do milagre. E Deus usaria o pouco que havia para operar o impossível. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água apareceu, vindo da direção de Edom. Foi um milagre sutil, mas poderoso. Não choveu ali. O fluxo veio das montanhas, enchendo os vales e as cisternas. Deus supriu silenciosamente, mas de forma abundante. Em 2 Reis, capítulo 4, o último capítulo deste áudio, nós vemos que o Senhor, ele usa a vida de Eliseu e por meio dele opera 5 milagres que alteram completamente o contexto em que ele está inserido. Após os confrontos travados por Elias contra os profetas de Baal, Eliseu assume essa liderança profética com uma ênfase mais pastoral, socorrer os fiéis, realizar milagres e manter viva a fé em um Deus pessoal. Israel vivia sob a influência de reis como Acabe e Jorão, que davam continuidade à idolatria institucionalizada. No entanto, mesmo em tempos sombrios, havia fiéis como a viúva de um profeta, a mulher sunamita e os discípulos dos profetas, que buscavam manter a aliança com o Senhor. Esses relatos mostram que Deus não abandonou seu povo, mas agia poderosamente para sustentar os que o temiam.
O cenário espiritual era frágil, mas Deus ainda se manifestava por meio de pequenos gestos e grandes milagres. Então, Eliseu esteve inserido nessas histórias da mulher cujo marido era discípulo dos profetas e está prestes a perder seus filhos para a escravidão por causa das dívidas, e ela clama por ajuda a Eliseu, que ouve, orienta e intervém. Depois vem a história da mulher sunamita, né? Foi a segunda história que Eliseu está inserido, que contrasta com a primeira. Aqui temos uma mulher bem rica e influente, mas não tinha filhos. Ela oferece hospitalidade a Eliseu, reconhecendo que ele é um homem de Deus. Em gratidão, o profeta promete a ela um filho e a promessa se cumpre. Mas acontece também outras coisas nessa história, como nós lemos no capítulo inteiro, né? A criança morre posteriormente, depois que ela teve o filho. E a reação dessa mulher é surpreendente, porque ela não entra em desespero, mas ela corre até Eliseu. E no caminho, quando ela é perguntada sobre o estado, como ela estava, ela simplesmente responde que estava tudo bem. E o filho dela estava morto. Que fé que essa mulher tinha. Quando ela chega no profeta, ela se lança aos seus pés. O texto diz que Eliseu não sabia o que havia acontecido, algo raro, pois Deus costumava revelar essas coisas a ele. Então isso mostra que nem todo profeta tem acesso contínuo à revelação, apenas quando Deus deseja. Então Eliseu envia Geazi com seu cajado, mas nada acontece. Só depois, quando o próprio profeta entra no quarto, que ele ora e se deita sobre o menino, que o milagre ocorre. O menino espirra 7 vezes e volta à vida. E também nós vemos aqui do milagre da panela e da multiplicação dos pães, que Eliseu também está inserido, né? Esses milagres são curtos, mas de repleto de significado. Durante um período de fome, uns dos discípulos dos profetas preparam um ensopado com ingredientes desconhecidos. O gosto era amargo e perigoso. Eliseu joga farinha no caldeirão e o alimento é purificado. O gesto pode parecer mágico, mas não era. Era uma demonstração do poder restaurador de Deus. Na sequência, um homem traz 20 pães de cevada e algumas espigas. Eliseu manda servir os 100 homens, os discípulos dos profetas. Seu servo questiona a quantidade, mas o profeta insiste. O pão é multiplicado. É impossível não lembrar da multiplicação dos pães feitos por Jesus, como a gente lê em Marcos 6. Essa multiplicação ensina que Deus honra as ofertas dedicadas a Ele, mesmo que pareçam pequenas. Ele as transforma em abundância. Então, nós terminamos por aqui com vários ensinamentos. Que Deus continue falando aos seus corações. Compartilhe esse áudio, compartilhe o link do YouTube, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e esse mini estudo bíblico que nós fazemos em todos os nossos áudios após a leitura bíblica. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo áudio. Tchau, tchau.